Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou contar uma pequena história e que talvez você se identifique. Bom, existia uma fazenda simples, né? Cercada aí por cercas de madeira velha e uma fazenda com um silêncio assim de interior, né? Onde vivia um pequeno ratinho, tão pequeno que muitas vezes ninguém reparava nele. Mas ele via tudo. Ele via o cansaço nos olhos. Ele via o medo escondido. Ele via a dor que ninguém dizia em voz alta. E sempre que ele podia, ele ajudava. Uma vez, a galinha ela andava agitada. Havia dias já que ela andava agitada. Andava de um lado para o outro, bicava o chão, sem fome. E ela passava horas olhando para o ninho dela. Meus ovos, eles não estão vingando, dizia a galinha, aflita. Eu tenho medo de perder tudo. O ratinho, então, subiu devagar lá no celeiro. Observou o vento, entrando aquele vento pelas frestas, ajeitou a palha, fechou uma abertura por onde o frio passava à noite. Nem tudo que se perde é falta de força, disse ele, Às vezes é só falta de cuidado. Os ovos, então, da galinha vingaram. Os pintinhos nasceram e, em agradecimento, a galinha deixou um pequeno pedaço de queijo perto do celeiro. Era quase nada, mas o ratinho agradeceu como se fosse muito. O porco que existia era forte, grande, mas ele vivia inquieto. Ele comia demais, dormia mal, acordava cansado. Eu não sei o que eu tenho, ele reclamava. Parece até que eu carrego um peso que não é só meu. O ratinho, então, sentou ao seu lado, na sombra da árvore, e disse: Você vive tentando agradar todo mundo, disse calmamente, e esqueceu de ouvir você mesmo. Naquela noite, o porco, então, dormiu profundamente pela primeira vez em muito tempo. No dia seguinte, ele deixou alguns restos de comida perto do celeiro. O ratinho nem havia pedido, e nem precisava. Uma vaca próximo dali quase não falava. Ela ruminava, muitas vezes em silêncio. O ratinho percebeu, subiu em uma pedra, ficou ali ao lado dela e ficou quieto. Ficou quieto por horas, até que a vaca falou: eu só sirvo pelo leite que eu dou. Quando eu não der mais leite, eu não sei o que eu serei. O ratinho respondeu com simplicidade: Você é mais do que aquilo que produziu até hoje. Não houve queijo, não houve comida, só uma gratidão silenciosa. E o ratinho, então, seguiu o seu caminho. O ratinho, ele não ajudava esperando o retorno. Às vezes ele aceitava algo pequeno, às vezes nada. Ele ajudava, porque ele sabia como é estar sozinho. Ele sabia como dói pedir ajuda e não ser ouvido. Um dia, o fazendeiro foi à cidade. Quando ele voltou, ele trouxe algo novo para dentro da casa. Ele trouxe uma ratoeira. Quando o ratinho viu aquilo, ele sentiu um aperto no peito. Mas não era só medo, era consciência. Então, ele correu. Ele foi até a galinha, dizendo: Há uma ratoeira na casa. A galinha respondeu: Isso é problema seu. Ela foi feita para ratos. Foi então até o porco. Por favor, há uma ratoeira na casa. O porco bufou. Eu sou grande demais para isso. Foi então até a vaca. Olha, existe uma ratoeira. Foi colocada na casa. A vaca suspirou. Sinto muito, mas não é comigo. O ratinho então ficou sozinho. Naquela mesma noite, um estalo seco ecoou pela casa. A ratoeira ela não pegou o rato. Ela pegou uma cobra.
Ao tentar ver o que era, a esposa do fazendeiro, ela foi mordida pela cobra. Então, para fazer uma sopa forte, que disseram que o melhor seria, então, matar a galinha. A galinha que tinha dito: "Isso não é problema meu." Em seguida, a esposa do fazendeiro piorou. A febre aumentou. Vieram parentes, vizinhos, gente de todo lado. E para alimentar a todos, mataram o porco. Aquele porco que tinha dito: "Eu sou grande demais para isso." A esposa então do fazendeiro não resistiu e veio a falecer. Veio então o velório. Vieram mais pessoas e, para sustentar a todos, mataram a vaca. A vaca que tinha dito: "Não é comigo." O ratinho, ele sobreviveu, mas ele não comemorou, porque ele entendeu algo que dói aprender. Quando alguém ignora o problema do outro, na verdade, pode estar ignorando o próprio futuro, e que muitas vezes só percebem o valor de quem ajuda quando ele já não mais pode ajudar. Sabe, enquanto eu contava essa história, eu fiquei pensando aqui o quanto, às vezes, a vida ela faz a gente viver exatamente esse papel do ratinho. Sabe, a gente ajuda, às vezes com tempo, às vezes com dinheiro, às vezes com a própria presença, com palavras, com silêncio, às vezes até deixando de fazer algo pra gente, para poder fazer pelo outro. E não é porque, digamos, a gente espera algo em troca. É porque a gente sabe como dói precisar e não ter ninguém. Mas chega um momento em que a gente também descobre algo muito difícil de aceitar. Nem todo mundo que foi ajudado consegue ajudar de volta. Nem todo mundo que recebeu um cuidado aprendeu o que é cuidar. E quando o problema chega, quando a ratoeira aparece, algumas pessoas simplesmente viram as costas. Isso dói, ainda mais quando vem de quem é do sangue, do próprio sangue, de quem você achou que estaria ali, de quem você jamais imaginou que iria se calar. Mas essa história, ela não me ensinou a deixar de ajudar. Muito pelo contrário. Ela me ensinou a escolher melhor aonde eu coloco a minha energia. Porque ajudar é bonito, mas se sacrificar por quem não reconhece, isso adoece. Talvez essa história não seja sobre um rato, talvez ela seja sobre quantas vezes alguém te ajudou e você achou que não era problema seu. Ou talvez seja sobre quantas vezes você foi o ratinho e precisou aprender do jeito mais duro que não é errado ajudar. É errado esquecer de si mesmo. Hoje eu sigo ajudando, mas com consciência, com limite, com verdade. Porque quem tem luz não apaga os outros, mas também não se apaga mais por ninguém. Pense nisso.